grande dragão, a antiga serpente, chamada o diabo e Satanás, que engana todo mundo, ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: agora é chegada a salvação e a força, e o reino de nosso Deus, e o poder de Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derrubado. Fala comigo, porque já o acusador de nossos irmãos é derrubado. O qual diante, tá bom, até aí. O qual diante do nosso Deus os acusa de dia e de noite. Satanás é o rei, é o presidente, é o coordenador-chefe desse ministério, que infelizmente muitos crentes têm exercido: o ministério da acusação, o ministério da crítica, o ministério do apontar o dedo e derrubar os outros. Satanás é o mentor, ele é o manipulador, ele é aquele que controla, é aquele que está por trás. Ele é o acusador dos nossos irmãos, que está diante de Deus, de dia e de noite, em todo o tempo, acusando os santos, diante da face do Senhor. Querido, infelizmente, essa semente diabólica, semente demoníaca, tem infiltrado no coração de muitos crentes. E nós, por termos a nossa natureza corrompida, nossa natureza pecaminosa, nós temos tendência a exercer, em vez do ministério de Jesus, que é vencedor, que destruiu aqui, e já está falando aqui, que vai acabar com o acusador dos nossos irmãos, nós deixamos de exercer o ministério de Jesus, e passamos por influência do inferno, e também descuido nosso, falta de vigilância, passamos a exercer o ministério da acusação, o ministério do acusador dos santos. Isso, querido, tem trazido uma tragédia, tem sido uma coisa horrível durante toda a história da igreja. Satanás tem levado uma vitória, tem levantado e tem se levantado dessa maneira, semeado isso no meio do povo de Deus, e tem destruído muitas e muitas vidas, através desse ministério, o ministério da acusação. E Satanás, que acusa de dia e de noite diante do nosso Deus, na medida em que ele tem acesso no seu ou no meu coração, ele vai nos usando, nos manipulando e nos levando a exercer o seu ministério. Que ministério é esse, pastor? O ministério da acusação. Fala comigo, ministério da acusação. O exemplo maior, Satanás. Que ministério você está exercendo hoje na sua vida, querido? Que ministério você está fazendo parte? E esse conflito, essa resposta, tem que estar forte e firme no seu coração. De que lado você quer estar? Do reino de Deus ou do reino das trevas? No exemplo de Jesus ou no exemplo de Satanás? De que lado você está? Precisamos escolher de qual desses dois ministérios nós fazemos parte. Na medida em que Satanás entra e penetra e tem acesso à nossa vida, ele pode nos usar para acusar os nossos irmãos. É verdade ou não? Criticando, tendo preconceitos, julgando um ao outro, se levantando pessoa contra pessoa, arrumando confusão, divisão e tirando a unidade da igreja, a unidade do lar, a unidade do seu casamento, a unidade da família, lançando filhos contra pais, pais contra filhos, esposo contra esposa, marido contra mulher, irmãos contra irmãos. Em todas as eras, Satanás tem ganhado terreno e tem destruído muitas e muitas vidas através desse ministério. Qual ministério? Ministério da acusação. Fala comigo, acusação. O acusador é Satanás. De que lado você está, querido? Do lado da intercessão ou do lado da acusação? Que ministério você tem feito parte? Eu quero que você responda ao seu coração. Satanás, entenda que é eficiente em fazer com que os irmãos se voltem uns contra os outros em todo o tempo. Desde o começo da humanidade ele tem feito isso. E o maior exemplo é a primeira briga entre irmãos, Caim e Abel. Lançou irmão contra irmão, e a tragédia final de tudo isso foi a morte de um deles, por causa de uma semente diabólica, demoníaca, de raiva, de ódio, de rancor, que ali brotou naquele coração. Satanás usou e influenciou Caim, que se levantou contra Abel e o matou.
Vocês entendem a seriedade disso? Até onde Satanás pode nos levar com esses sentimentos, com esse ministério? Até matar o irmão. Fala comigo, eu não vou matar os meus irmãos. Eu vou orar pelos meus irmãos. Amém, queridos? Esse é o ministério de Jesus. Em todo tempo, Ele sempre vive para interceder pelos santos. Jamais Ele exerce o ministério da acusação dos nossos irmãos. E infelizmente muitas pessoas têm feito isso. Essa é a especialidade de Satanás: acusar, levantar irmão contra irmão, causar confusão desde o início da humanidade. E você precisa entender que a presença de Satanás sempre promoverá discórdia e divisão. Fala comigo, a presença de Satanás sempre promoverá discussão e divisão. Por isso, cuidado, querido. Cuidado com aquilo que você fala. Cuidado com as atitudes, cuidado com os olhares que você tem diante das pessoas. Porque isso pode ser uma semente do inferno para causar discórdia, confusão e divisão. Como tem sido no ambiente do teu lar, da tua casa, da tua família, na igreja? Será que Satanás tem invadido o teu coração, o teu lar, a tua família, com a sua presença maligna, causando discórdia, confusão, briga em todo o tempo? Jesus quer mudar isso nessa noite, em nome de Jesus, amém? Querido, entenda que Jesus trabalha em cima da unidade, Satanás na discórdia, na confusão. Aonde há confusão, aonde há barraco, aonde há feridas, aonde há machucados, em todo o tempo entrou a carnalidade, entrou Satanás. Essas são as marcas da sua presença. Precisamos mudar isso dentro dos lares. Precisamos mudar isso dentro da igreja, amém? Porque a acusação, infelizmente, tem sido a arma mais mortífera e efetiva do diabo para destruir o poder e o testemunho da igreja do Senhor Jesus. Levantando crentes contra crentes, irmãos contra irmãos, marido contra mulher, filhos contra pais, tentando destruir a unidade do lar e da família de Deus. Mas o Senhor Jesus quer mudar a história disso, amém? Com a sua presença poderosa. A presença poderosa de Jesus, ela une os corações. Por isso, querido, quando tiver confusão, briga, divisão na sua casa, no seu casamento, no seu lar, vá correndo para Jesus, chame a sua esposa, sabe, chame os seus filhos, a sua família, vão dobrar o joelho, orar, clamar pela presença de Deus, porque a presença de Deus traz unidade, de coração, de sentimento. É na presença de Deus que os sentimentos malignos, as sementes diabólicas são destruídas pelo poder de Deus. Mas Satanás, infelizmente, tem ganhado muito terreno dessa maneira no corpo de Cristo, na igreja do Senhor. Você precisa entender que o acesso que o acusador tem na maioria dos crentes